Salve, nação rubro-negra, tudo bem? Juliano Fusca na área e hoje com o DIF da América do Sul. Vamos falar aí de muitas ligas, ó. A colombiana eu não vou citar nesse vídeo, jogadores colombianos eu vou deixar para amanhã, um DIF especial, já que a gente contratou muitos colombianos e sonda outros colombianos no mercado, então eu acho interessante fazer um mercado só da Colômbia. Então, nesse DIF teremos atletas de outras ligas, tá? Da América do Sul e também jogadores que estão aí por aí, né, para sair de seus clubes, também em outros países, tá certo? Então, deixa o like, muito importante para esse vídeo ser mais visto, mais compartilhado antes de mais nada, né? E agora sim, deixou o like, vamos começar esse vídeo de verdade, porque tem bastante gente boa aqui, ó. Se não vierem pro Atlético, eu tenho certeza que muitos vão estar em grandes times, tanto da América do Sul quanto da Europa, num futuro breve. Selecionei jogadores aqui das posições que o Atlético pretende contratar, né? Então são laterais direitos, zagueiros, volantes meias, né? Tentei selecionar principalmente volantes mais box-to-box, construtores de jogo, extremos, pontas, né? E também centroavantes. O Atlético pretende contratar 8 jogadores, né, no meio desse bolo aí de posições. Então, vamos lá, vamos às sugestões, começando pela lateral direita. Eu vou começar com Kevin Amaro, lateral do Liverpool do Uruguai. Ele que tem 21 anos, já tem um interesse concretíssimo do River Plate da Argentina e também do Botafogo. O River chegou aí essa semana a negociar com o Liverpool para tentar contratar esse atleta, mas ainda não foi possível, não chegaram a um acordo, então o mercado está aberto para ele. Nessa temporada o Kevin Amaro fez 30 jogos, marcou um gol, deu 2 assistências e também começou a ser convocado pelo Marcelo Bielsa para a seleção uruguaia. Olho nele, Kevin Amaro, hein? Outro jogador que eu separei aqui também com uma grande projeção é Lautaro Vargas, do União Santa Fé, time que veio o Lucas Esquivel. O Lautaro Vargas tem 20 anos, ele tem 35 jogos na Liga Argentina e nesse ano, nessa temporada, fez uma assistência. Ele é um dos líderes em passes longos, corridas progressivas, dribles e desarmes na Liga Argentina, né? Então, um jogador aí que pode não ter números tão bons hoje, mas tem um potencial enorme de crescimento. E vai lembrar, né? Vem aí de um time que o Lucas Esquivel já atuou e também veio mais ou menos nessa condição pro Atlético naquela ocasião, tá certo? Outro lateral direito para encerrar aqui é da sensação chileno Coquimbo Unido. Coquimbo Unido chegou a fazer 15 vitórias seguidas na Liga Chilena, foi o campeão com certa folga, né? Um campeão inédito lá na Liga Chilena. E o Francisco Salinas tem 26 anos, ele foi selecionado aqui nesse DIF. Por quê? Que é um lateral extremamente ofensivo, tá? Ele jogou 40 partidas, fez 7 gols nessa temporada com 4 assistências. Ele também foi o primeiro em todo o ranking da liga em duelos ganhos, tá? Ele tem uma média aí de 7,7 duelos ganhos por jogo. Então, é um lateral que também, além de ser muito ofensivo, também a nível de liga chilena, naturalmente teve uma performance excelente num Coquimbo Unido que estava muito ajeitadinho, tá? Vai ter mais um jogador do Coquimbo mais pra frente aí que a gente vai falar. Laterais direitos, tá entregue. Vamos para os zagueiros da Liga Uruguaia. Também aí um dos melhores construtores de jogo do futebol uruguaio. É Juan Viacava, um zagueiro canhoto de 26 anos. Ele tem excelentes índices e também foi um dos destaques do campeonato. Defensivamente falando, ainda tem que melhorar algumas coisas, mas eu acho que pro nível que o Atlético pode oferecer para ele, ele tem essa condição de chegar a um grande nível aqui no futebol brasileiro.
Outro zagueiro com potencial altíssimo, já sondagens do futebol europeu, é Matias Lazo, do Melgar. Tem 22 anos, já é da seleção peruana e também tem uma grande construção de jogo, um ótimo posicionamento e antecipação. O Matias Lazo, que tem 1,88 de altura, ele jogou 43 jogos nessa temporada, marcando 4 gols e dando 2 assistências. Também é um zagueiro de extremo destaque no futebol peruano. Deve sair em breve do Peru, deve alcançar voos mais altos. Atlético, fica de olho aí, hein? Temos chance aí no homem. Seria uma grande aquisição, tá? E também eu vou colocar aqui nessa lista Nicolas Paz, também zagueiro do União Santa Fé, também fez uma grande Liga Argentina, tem um ótimo potencial, 22 anos, e é um zagueiro aí a se olhar com muito carinho, tá? Grande também porcentagem de duelos ganhos contra os atacantes, também nessa linha aqui que eu tô citando, uma boa construção de jogo, sabe sair jogando e também é muito seguro na defesa. Então, zaga tá entregue. Vamos para os meio-campos? Vamos para os meio-campos. Vou começar aqui por Maximiliano Amarfil, volante, meia do Independiente Rivadavia também. Um time aí que tem tido um bom destaque no Campeonato Argentino, pelo menos nos últimos 2 anos. O Maxi Amarfil, ele está emprestado pelo Cipolletti da 2ª divisão argentina, mas ele fez um ótimo campeonato argentino. Ele foi campeão da Copa Argentina, tá certo que foi expulso durante o jogo, tá? Fez 2 faltas, ele cometeu faltas para cartões amarelos, tomou 2 e teve que ir mais cedo, mas levantou o troféu no final das contas, né? Passe barato, pelo que eu pude pesquisar aqui, não chega a 2 milhões de dólares, então é um excelente box-to-box, é um dos responsáveis aí por essa conexão do meio-campo do Rivadavia com o ataque. O ataque do Rivadavia que vai ter um jogador colombiano que eu vou destacar. Conhecido esse, hein? Conhecido, tem idade interessante, também tem um histórico fora de campo ruim, mas vamos deixar para amanhã esse daí, tá? Então vamos ficar com o Maxi Amarfil do Independiente Rivadavia. Vou colocar aqui também Rodrigo Herrera, volante, campeão argentino. A Argentina teve vários campeões esse ano, né? Mas a Platense foi uma das campeões, uma das campeãs, e Rodrigo Herrera, volante de 25 anos, também primeiro volante esse aqui, hein? Esse é mais primeiro volante, um pouco menos de construção de jogo. Teve o interesse do Fortaleza em junho, julho, mas a transferência não foi concretizada. O Rodrigo Herrera pertence ao Defensa Justiça, está emprestado ao Platense até dezembro, então é um jogador aí a ficar de olho, um jogador aí que também tem atingido um bom destaque a nível de campeonato argentino. Vamos agora falar de mais um destaque aí do Coquimbo Unido, né? Do campeão chileno, o argentino Matias Pallavicino. Ele teve uma passagem recente pelo Belgrano, teve passagens por outros times menores na Argentina, mas destruiu no campeonato chileno esse ano, é um dos craques do campeonato chileno, ele que tem 27 anos, é canhoto, tá? Nessa temporada, o Pallavicino teve 38 jogos com 7 gols e 11 assistências. Não confundir com outro Pallavicino que era ex-River Plate, tá? Esse tá no Necaxa do México, também é um bom jogador, um bom meio-campo, mas aí o nível financeiro fica um pouco mais alto. Falando em nível financeiro, esse daí também é um sonho, né, para a torcida atleticana, um jogador que também foi muito citado ultimamente. Esse é o mais caro de toda a lista, não tem a menor dúvida, mas é craque de bola, deixou inclusive Davi Terans comendo banco no Penharol. Estamos falando de Leonardo Fernandes, meio campo, extremamente hábil, canhoto, bate muito bem na bola, excelente cobrador de tiros livres, de bolas paradas. É um jogador aí que eu particularmente gosto muito. Também é a transferência recorde do futebol uruguaio, né? O Peñarol pagou no começo do ano aí de 25, 7 milhões de dólares no passe do Leonardo Fernandes, que foi o craque dos últimos 2 campeonatos uruguaios. Né? No ano passado, o Leonardo Fernandes disputou 42 jogos, fez 22 gols e 17 assistências.
Nesse ano, 48 jogos para 13 gols e 15 assistências, ou seja, né, um jogador aí que realmente participa muito no ataque, né, além de chutar muito no gol, ele também dá muitos passes para os companheiros de frente, então seria assim um sonho, mas a gente já sabe. Se o Penharol pagou 7 milhões, se é a 3 vezes mais cara da história do futebol uruguaio, certamente o Atlético teria que também fazer a sua transferência recorde aqui para trazer o Léo Fernandes. Vamos continuar com os meias? Vamos continuar com os meias, que tem mais gente boa por aí, tá? Vamos aqui para César Araújo, volante, box-to-box também, meia central, que surgiu com um extremo destaque no Montevideo Wanderers do Uruguai em 2021, 2020-21. Foi comprado pelo Orlando City dos Estados Unidos em 22 e jogou as 4 temporadas agora, 2022, 23, 24, 25, todas como titular do Orlando City. O time ali do Disney, o time do Mickey não tá tão bem ultimamente, mas César Araújo é de fato um jogador muito interessante, também frequentes convocações para a seleção uruguaia e tem um interesse ativo também do Nacional, caso Cristian Oliva saia, né? Além disso, né, como os salários da MLS são públicos, vocês sabem bem, o César Araújo tem um salário extremamente compatível pro Atlético, tá? 250 mil por mês aqui na conversão. Então, pô, dava para fazer um esforcinho. Jogador de 24 anos, extremo potencial, né? Também vem de uma liga aí que tem uma certa competitividade hoje em dia, né? Então, a gente já tá quase trazendo o Andrés Cubas, né? Tá em negociação, trouxemos o Carlos Teran. Enfim, eu acho que o trauma do Thiago Andrade ali da MLS já passou, né? Então eu indico aí o César Araújo, que tá saindo de graça, viria como agente livre pro Furacão, porque o seu contrato encerra agora em dezembro com o Orlando City. Vamos agora para os extremos, boa posição aí de correria e também de muita habilidade. Trouxe aqui 3 nomes muito interessantes, muito jovens aqui, que o Atlético pode investir também, já pensando numa revenda futura. O primeiro deles é Franco Orozco, jogador de 23 anos, que hoje está emprestado para o News Old Boys, mas pertence ao Lanús. Surgiu como uma grande revelação do futebol argentino, com convocações para seleções de base, e logo foi vendido pro futebol da Rússia. Não se adaptou por lá, voltou para o próprio Lanús, que o reemprestou essa temporada para o News Old Boys. Jogou muito pouco lá no News, tá bem encostado, mas é um jogador com excelente potencial, tem aí um caminho muito interessante pela frente. O Atlético poderia ficar de olho nele, hein? Franco Orozco, 23 anos, destro. A gente agora vai para outro destro, a revelação da Liga Uruguaia. Lucas Agazzi, do Defensor Sporting, ele que tem 20 anos. Olha, pelo menos os melhores momentos aí que eu vi dele pelo lado direito, foi infernal durante essa Liga Uruguaia. Ele que fez 29 jogos com 5 gols e 4 assistências, né? Tem já o interesse ativo do Penharol, Diego Aguirre, o técnico do Penharol, que também com passagem boa aí pelo futebol brasileiro, quer o Agazzi. Então o Atlético tem que correr, mas é um jogador aí que naturalmente não custa tanto, tá? Deve ter um valor de mercado aí também ali por cerca de 2 a 3 milhões de dólares. Acho que o Atlético poderia muito bem investir nesse cara aí, hein? Nesse moleque aí, tá? Muito, muito, muito bom jogador. Se a gente não for, outro vai nessa janela, tá? Não tem a menor dúvida disso. Outro que aqui que eu vou contar para vocês, destaque do Campeonato Paraguaio, mas também com uma boa passagem antes no futebol argentino. Ivan Leguizamon, pode jogar aí tanto no Paraguai quanto na Argentina, casa também do Andrés Cubas, né? O Leguizamon é um extremo canhoto, ele que tem 22 anos, jogou o pré-olímpico pelo Paraguai em 2024, quando ainda estava no São Lourenço. Ele chegou a jogar a temporada inteira de titular no São Lourenço e foi comprado pelo Olímpia no começo desse ano por 2 milhões de dólares. Ou seja, o Atlético teria que investir um pouquinho, mas o Leguizamon foi o destaque do Campeonato Paraguaio aí pelo Olímpia. Nessa temporada ele fez 49 jogos com 8 gols e 5 assistências. Extremo muito rápido, sofre muitas faltas, tem um bom controle
da bola, principalmente no último terço. Então, um jogador aí extremamente interessante, tá? Vamos aos atacantes, agora com nomes um pouquinho mais conhecidos, eu acho. Vamos começar pelo menos conhecido aqui, tá? Paraguai, Ronaldo Martínez, da Platense, artilheiro também aí, um dos campeões argentinos de 2025. Ele é o artilheiro clausura, campeonato que tá chegando ao final, tá nas semifinais. Ele, por enquanto, tá com 8 gols. Platense já tá fora desse campeonato, mas ele fez a sua parte, fez bem. Ele que tem um bom número de duelos aéreos vencidos por jogo. É um dos líderes também, pelo menos a nível de clausura argentino. Então é um atacante que incomoda bastante as linhas de defesa. Um jogador aí que está com 29 anos, já tem uma idade avançada. Platense não é um dos times muito mais ricos da Argentina, muito pelo contrário, está criando agora um destaque. Então é um jogador aí que eu iria. Outro que eu iria é um atacante aí que eu já falei em outras situações na Tretes, que é Alex Arce, também paraguaio, também da seleção paraguaia, do Independiente Rivadavia, mas ele estava com extremo destaque na LDU até o meio do ano. Inclusive fez alguns gols na Copa Libertadores jogando pela LDU. Ele foi artilheiro do Campeonato Argentino em 2023 pelo próprio Rivadavia, fez 26 gols em 32 jogos, marcou 34 gols na primeira temporada que ele fez pela LDU, foi artilheiro do Campeonato Equatoriano, assim, até com certa folga, né? E voltou ao Independiente Rivadavia nessa temporada. Agora, nessa, um pouquinho menos de gols. 32 jogos, 12 gols, 4 assistências. Joga muito, muito bem dentro da área, é um excelente finalizador, um excelente pivô, né? Tem aí um número elevado de assistências, justamente, a maioria sim, né? Disputando com os zagueiros e a bola sobrando, né, para os meio-campos. E eu acho que vale um investimento aí. Tem 30 anos, tá? Seria um investimento aí talvez um pouco mais arriscado, mas é um atacante aí que de fato faz a diferença, pelo menos aí no futebol argentino, e também fez no futebol equatoriano. Quando estava saindo do Rivadavia para a LDU, a gente citou ele, tá? E para encerrar esse DIF de hoje, vou aqui com Maxi Gomes, atacante de 29 anos do Nacional do Uruguai. Ele perdeu um pouco de espaço agora no final do Campeonato Uruguaio, mas ele, apesar dessa idade não tão avançada, tem muita experiência internacional. Jogou no Celta, jogou no Valência, jogou no futebol turco e antes de voltar para o futebol uruguaio em definitivo, ele estava no Cádiz da Espanha. Então ele jogou muitos anos na Espanha e também disputou uma Copa do Mundo em 2020 com a seleção uruguaia. O Maxi Gomes, ele sabe jogar muito bem fora da área, né? Ele tem também essa saída da grande área assim, muito qualificada, e ele é o líder de chances criadas no Campeonato Uruguaio, a nível de clausura. Ele teve muitas chances para fazer gols, não fez todos, mas mostra-se assim, um atacante bem interessante, tem muita experiência, acho que poderia também compor muito bem esse elenco. Acho que nenhum desses três seria titular no lugar de Viveiros, mas eu acredito que pelo menos o Alex Arce e o Maxi Gomes estejam um nível acima do Renan Peixoto. O Ronaldo Martínez eu acredito que esteja até no mesmo nível, mas talvez até por essa experiência internacional de seleção, ultimamente ele esteja até um pouquinho acima do Renan, mas acredito que entre os dois já haja uma comparação. Mas entre Alex Arce e Maxi Gomes, aí eu sou um pouquinho mais eles que o Renan Peixoto. Tá certo, meu povo? E aí? Faltou algum nome que vocês gostariam de ver nessa lista? Esse DIF foi cumprido, mas valeu a pena fazer. Muito interessante acompanhar essas outras ligas. Preferia não colocar Liga Boliviana, não colocar Liga Venezuelana, evitar um pouco ligas chilenas, paraguaias, que eu acho que o nível é um pouco fraco, mas pelo menos os destaques dessas ligas a gente trouxe aqui para vocês, para a gente debater um pouquinho, né, e naturalmente ver se o Atlético vai num desses alvos ou pelo menos acompanhar a carreira desses atletas. Lógico que tem muito mais atleta por aí espalhado pela América do Sul, também pela América do Norte, que estão um pouco encostados e que poderiam ir para o Atlético, mas eu acho que essa lista inicial ficou muito boa. Chegou até aqui, pessoal? Deixa o like. Muito importante para esse vídeo ser mais visto, mais compartilhado. Se você tem sugestões,
de sul-americanos, mande aqui. Esse vídeo não tá nem aí para o limite de 9 estrangeiros, tá? A gente só tá dando dicas. E amanhã sai um vídeo especial só com colombianos, só para aumentar o cartel de Curitiba aqui, que já tem vários. Então vamos focar amanhã só nos cafeteiros, mas hoje foi um pouco de tudo. Valeu, meu povo! Tamo junto, aquele abraço. Até mais.